Você vai ouvir agora Evangelho e Vida, um programa que trata das máximas morais do Cristo à luz do pensamento espírita. Produção e apresentação, Henrique Parente. Querido amigo ouvinte, aqui nos encontramos mais uma vez na nossa oportunidade mensalmente de estar aqui falando do Evangelho de Jesus. Este é o programa Evangelho e Vida, eu me chamo Henrique Parente e, como acabei de dizer, é uma grande oportunidade. Podemos aqui repisar as páginas dos ensinamentos do nosso querido Mestre Jesus, entendendo a importância superlativa desses ensinamentos em nossas vidas, porque são orientações que não propõem para a gente assim, um fechamento dentro de um corpo religioso somente. Temos a nossa religião, cada um escolhe a nossa religiosidade, e talvez um termo mais adequado seria espiritualidade, o desenvolvimento da nossa espiritualidade, e todas as escolas que existem são importantes no empreendimento desse desenvolvimento, dessa relação. Mas compreender a importância de estarmos ligados no conhecimento, da compreensão da verdadeira estrutura da vida do homem, do ser, de todas as coisas, a nossa relação com o poder criador, aí sim existe uma distância. É importante a gente verificar e observar historicamente mesmo como tem andado a humanidade neste sentido. E aqui todos os meses estamos, assim como os outros companheiros, trabalhando temas do Evangelho segundo o Espiritismo, na busca de não só de uma melhor compreensão, mas também de uma melhor relação consigo e com o mundo, numa melhor psicologia, como dizemos, né? Encontrar um equilíbrio que envolve os campos emocional e todos os campos que existem do ser humano para que a vida seja plena, para que a gente aproxime-se da harmonia necessária para desenvolver saúde no melhor sentido dessa palavra. Não só no sentido corporal, mas também no sentido amplo desse termo, onde a gente encontra uma harmonia na relação com o universo. Esse é o nosso interesse, o nosso objetivo. Quanto a alcançarmos isso, é um trabalho do dia a dia. E aqui estamos nós, aos microfones da Rádio Rio de Janeiro, tendo essa oportunidade, nesse programa que tem, né, esse título, Evangelho e Vida, porque é através da compreensão do ensinamento de Jesus, entendemos, que nós podemos melhor situar-se, ou melhor compreender como essa relação com a vida e a busca desse equilíbrio, dessa harmonia pode dar-se. Então aqui temos essa escola que nos orienta e aí fazemos, né, uso e esperamos fazer um bom uso desse conhecimento. E o tema que me cabe hoje, aqui que me foi dado pelo meu querido amigo, parceiro Henrique Fernandes, meu xará, nosso coordenador aqui do programa, foi o capítulo 19 de O Evangelho segundo o Espiritismo, cujo título é A Fé que Transporta Montanhas. Olha que título interessante, amigo ouvinte. Esse título que envolve, né, a nossa vida através da nossa busca, da nossa relação com o sagrado. Como podemos então desenvolver essa fé? O que é essa fé? E aqui, pela minha liberdade, eu optei em escolher o último, né, texto do Evangelho segundo o Espiritismo, desse capítulo 19, que é a fé humana e a fé divina. Na verdade, o título está o oposto, né? A fé divina e a fé humana. Então vamos caminhar aqui com o seu autor, que é um autor espiritual. Geralmente Kardec inicia os capítulos com um texto bíblico, com alguns comentários, alguns itens, depois ele parte para as instruções dos espíritos. E eu optei em ler hoje diretamente as instruções dos espíritos. E assina aqui um espírito protetor, ou seja, não quis adotar um nome conhecido, apenas que é um espírito que está aí trabalhando pelo bem da coletividade. E foi recebida na cidade de Paris no ano de 1863. Então é importante essas referências que nos auxiliam nesse processo. Então vamos aqui ao tema. Diz o seguinte: a fé é o sentimento inato no homem da sua destinação. Já começa muito bem com essa afirmação, né?
A fé é o sentimento inato no homem da sua destinação. É a consciência das prodigiosas faculdades que traz em germe no íntimo, a princípio em estado latente, mas que ele deve fazer germinar e crescer através da sua vontade ativa. Que coisa bacana, gente, de início deparar-se com essa afirmação do Espírito Protetor. Que a fé, ela existe, ela nasce com a gente. Ela não é construída propriamente, iniciada, ela já existe em nós. O que a gente vai fazer é tomar consciência da fé, é despertar e estabelecer uma relação cada vez mais profunda com ela. E aí sim a coisa começa a mudar de figura para a gente, né? Então, esse início aqui é fabuloso nesse sentido. A gente tem ela, em princípio, em estado latente, como diz aqui, e que vai germinando, pouco a pouco, e crescendo. E olha que coisa interessante, através de quê? Da uma vontade ativa. Essa palavra vontade é muito significativa, e a gente vai voltar a ela já aqui, trazendo uma outra contribuição de um dos grandes trabalhadores da seara espírita. Até o presente, continua o texto, até o presente a fé só foi compreendida no seu sentido religioso, porque o Cristo a revelou como poderosa alavanca e porque nele só viram um chefe de religião. É mais ou menos isso que as pessoas, né, têm interpretado, observado Jesus apenas como um chefe de religião. E a gente vai percebendo aos poucos, quando a gente lida, aproxima-se de Jesus através dos seus ensinamentos, que ele é muito mais do que um chefe de religião. Jesus, na verdade, nem fundou uma religião. Não era essa a sua intenção, deixo isso bem claro. Quando ele fala a palavra igreja, Pedro, sobre ti edificaria a igreja, não era sobre Pedro que ele estava edificando a igreja. E igreja, no sentido, lá no passado, era no sentido de eclesia, de reunião, de união entre pessoas e adeptos que tinham um objetivo único. Então, uma reunião, claro, congregando pessoas em torno de um objetivo maior, e não de uma instituição de característica humana, com templo nesse sentido. Ele falava de espiritualidade, como ainda agora nós comentávamos, para que o homem percebesse qual é a sua verdadeira natureza. Jesus revela àquela mulher samaritana quem é Deus, o que é Deus. Ele diz: Deus é espírito e importa ser adorado em espírito e verdade, lá naquele episódio de Jesus com a samaritana. Então tudo que Jesus fala é no sentido da espiritualidade que existe no homem, ou seja, sua verdadeira essência, a natureza divina do homem, que é uma natureza espiritual, e não na construção de templos humanos. E quando ele fala a Pedro sobre esta pedra edificaria a minha igreja, não é sobre Pedro, e sim sobre a pedra da revelação, porque a pedra é o símbolo da força, da dureza nesse sentido, e da pedra angular que vem ali contribuir para o equilíbrio. Então Pedro foi aquele homem que revelou naquele momento lá em Cesareia de Filipe que Jesus era o Cristo. E é sobre esta revelação é que construirei a minha igreja neste sentido que acabamos de comentar, onde, através dessa estrutura maior, firme, é que ele vai construir e agregar pessoas que queiram participar desse banquete divino. E não a formação, de templos de pedra. Acho que dá para entender bem a doutrina espírita facilita a gente muito bem nesse sentido, onde a gente aprende a espiritualizar as coisas, a entender que a natureza material ela faz parte do processo da espiritualização, e não o oposto. Como disse o Brian Weiss certa vez, que nós somos seres espirituais tendo experiências materiais, e não o seu oposto. Daí, voltando aqui ao texto, até o presente a fé só foi compreendida no seu sentido religioso, porque o Cristo a revelou como poderosa alavanca, e porque nele só viram um chefe de religião. Mas o Cristo que realizou verdadeiros milagres, mostrou por esses mesmos milagres quanto pode o homem que tem fé, ou seja, que tem a vontade de querer e a certeza de que essa vontade pode realizar-se a si mesma. Os apóstolos, com o seu exemplo, também não fizeram milagres? Ora,
O que eram esses milagres, senão os efeitos naturais de uma causa desconhecida dos homens de então, mas hoje, em grande parte explicada, e que será completamente compreendida pelo estudo do espiritismo e do magnetismo? E deixa isso como uma pergunta. E é realmente uma pergunta que ele quer aqui que a gente responda, porque nós fazemos a pergunta para obtermos a resposta. Ele fala da importância da vontade, da relação dela com a fé. É fundamental a gente perceber isso e mergulhar um pouco nesse caminho. E eu me lembrei aqui, quando passava por essa parte, de um trabalho extraordinário, como disse lá no início, né, na contribuição de um grande colaborador e confrade espírita, chamado Leon Denis. O Leon Denis, ele tem um livro, né, O Problema do Ser e do Destino. Inicialmente o título é esse, original, depois acrescentaram do destino e da dor, né? Mas da dor faz parte de um capítulo que existe dentro, né, do escopo do livro, tá lá mais do meio para o final. Mas aí na forma brasileira da tradução colocaram ali no título, que cai muito bem também. Então conhecemos como o problema do ser, do destino e da dor. E lá num determinado capítulo, na terceira parte, o Leon Denis trabalha exatamente a questão, né, das potências da alma. E uma delas é justamente a vontade. E diz aqui o Leon Denis, no determinado trecho, que a vontade é a maior de todas as potências. É, em sua ação, comparável ao ímã. A vontade de viver, de desenvolver em nós a vida, atrai-nos novos recursos vitais. Tal é o segredo da lei de evolução. E a palavra evolução, ela leva a gente a entender o quê? Movimento. Evolução não é só o aperfeiçoamento, aqui no caso mas a palavra evolução pura é no sentido de movimentação. Mas tudo que se movimenta tende, né, a desenvolver alguma coisa. E no caso que a gente entende, é um desenvolvimento de aprimoramento, de aperfeiçoamento. Aí sim. Então, quando a gente pensa na questão da evolução, nós espíritas, então, ou simpatizantes, entendemos que a evolução ela está vinculada diretamente a um desenvolvimento, um aperfeiçoamento. Isso é importante a gente, né, levar em consideração. Ou seja, a vontade de viver, diz Leon Denis aqui repetindo, de desenvolver em nós a vida, atrai-nos novos recursos vitais. Então, tudo vai acontecendo a partir de algo que já existe dentro de nós. Lembra lá no início do texto do Evangelho segundo o Espiritismo, que o Espírito diz que a fé ela é inata na gente, ela existe dentro de nós? Essa força vital, essa essência, ela naturalmente busca a vida. Quando o Espírito vai iniciar o seu processo de reencarnação, ele vai atrair para si as células necessárias, materiais, para formar o corpo, com tudo que está vinculado à sua programação da reencarnação, a sua programação para uma nova existência. Então existe ali naquele momento uma fé acontecendo e uma vontade ligada diretamente a isso. E assim durante a vida, a gente, mesmo sem perceber, vai atraindo ou atraindo-se para certas circunstâncias. Então a gente atrai pelos pensamentos os espíritos que caminham conosco, sejam bons ou não tanto, para não pegar tão pesado, ou circunstâncias às vezes que nos levam a adoecer, ou a cura, como no caso que a gente vê nos evangelhos, como acabamos de ler ainda há pouco, da questão dos chamados milagres, onde a palavra milagre significa coisa extraordinária, coisa incomum, não a derrogação das leis da natureza. E o texto fala também da importância, né, dessa questão da gente desenvolver a fé, a compreensão da fé e do magnetismo, que é um campo de energia comum e energia matéria, de a gente recompor aquilo que estava destruído. É como se fosse um processo de recuperação, de reciclagem de tudo que é feito. A vida vai fluindo, ela tem uma força própria, isso vem do próprio Criador, do potencial Criador de Deus. Então ela acontece em todas as circunstâncias. Então a gente vai, como espírito que vai despertando para essas coisas, amigo ouvinte, a gente vai despertando e aproximando-se da cura de todas as questões.
Independente aí daquelas questões de programação espiritual, que a gente precisa nascer assim, nascer assado, com uma deficiência, com um problema, aí é um outro caminho que a gente toma para entender como é que a vida pessoal funciona. Mas, no geral, ela está vinculada ao próprio desenvolvimento do bem, da vida, da construção, da relação de recuperação. A vida está vinculada a todos esses processos aí. É muita coisa até para a gente, né, assimilar e pensar de uma única vez, né? Então a gente vai devagar até chegarmos lá. Continua aqui Leon Denis. O princípio de evolução não está na matéria, está na vontade, cuja ação tanto se estende à ordem invisível das coisas como à ordem visível e material. O princípio superior, o motor da existência, é a vontade. A vontade divina é o supremo, ou melhor, é o supremo motor da vida universal. O que importa, acima de tudo, é compreender que podemos realizar tudo no domínio psíquico. Nenhuma força fica estéril quando se exerce de maneira constante, em vista de alcançar um desígnio conforme ao direito e à justiça. Você vê, a vontade divina é o supremo motor da vida universal. Por isso que a vida continua sempre. Deus é eterno. Ele quer que tudo continue acontecendo e tudo acontece. É assim que funciona. O que importa, acima de tudo, é compreender que podemos realizar tudo no domínio psíquico. Já repararam que dentro de nós, nos nossos pensamentos, todas as coisas são possíveis? A gente pode, ou às vezes, lembrar de um lugar e a gente entra em contato com uma imagem daquele lugar, ou mesmo um lugar que a gente nunca foi, mas viu através de imagens. A gente pode imaginar que a gente está voando, seja lá como super-homem com uma capa, ou seja com uma asa nas costas, do jeito que a gente quiser. Tudo dentro do nosso domínio psíquico é possível, interiormente. E é assim que os homens de gênio, os homens de inteligência, cientistas, eles vão em busca de aprimorar, desenvolver e tornar possível aquilo que eles têm vontade. É a cura de uma coisa, a construção de objetos, de técnicas. É assim que o ser humano vai desenvolvendo, muitas vezes sem perceber e sem pensar nessas coisas. Isso é só para chamar a nossa atenção do quanto a fé ela se relaciona com tudo isso. E a vontade é um motor para que isso tudo aconteça. Então a fé, ela existe em nós, ela vai crescendo e se desenvolvendo, à medida que a gente vai percebendo a sua presença. E aqui, continuando o texto, no Evangelho segundo o Espiritismo, diz aqui o Espírito Protetor: a fé é humana ou divina, segundo a aplicação que o homem der às suas faculdades, em relação às necessidades terrenas ou às suas aspirações celestes e futuras. O homem de gênio que persegue a realização de um grande empreendimento triunfa se tem fé, porque sente em si mesmo que pode e deve triunfar, e essa certeza íntima lhe dá uma extraordinária força. O homem de bem, que crendo no seu futuro celeste, quer preencher a sua vida com nobres e belas ações, tira da sua fé, da certeza da felicidade que o espera, a força necessária, e ainda nesse caso se realizam os milagres da caridade, do sacrifício, da abnegação. Por fim, não há mais inclinações que com a fé não possam ser vencidas. A gente lembra lá de um outro texto do Evangelho segundo o Espiritismo que fala que o homem precisa aprender a domar as suas más inclinações. E aqui, nesse capítulo aqui, que frase é essa linda que eu não tinha percebido antes, e hoje, relendo aqui esse texto, eu me deparei com ela e o quanto ela tem um significado profundo para todos nós. Por fim, repetindo aqui esse finalzinho desse parágrafo: não há más inclinações que com a fé não possam ser vencidas. E aí tem uma outra frase que diz assim, que não existe arrastamento irresistível. A gente entende que é claro que às vezes temos dificuldade de superar aquilo que nos levam a ações indignas muitas vezes e que não queremos, mas que os espíritos superiores estão dizendo que existe como evitar isso. Não é impossível, que existe uma força dentro de nós que consegue superar todas as questões. O que a gente precisa é aproximar-se dela. E isso é o trabalho da nossa vida. É
despertar em nós o interesse pelo bem, pelo amor, pelo respeito, pela construção daquilo que pode mudar a nossa vida e nos aproximar de um estado superior de vida. Esse é o trabalho do ser humano, para que a gente possa, sim, pouco a pouco, entrar, né, nessas vibrações superiores, caminhar para as frequências superiores da vida. Quem ouve o seu radinho está ali na frequência 1400 AM da Rádio Rio de Janeiro. Quem está utilizando a internet está ali na frequência da internet. E quanto mais qualidade a gente tem nessa transmissão, a gente percebe que há uma fé ali mais robusta. Então a qualidade da fé está vinculada a isso aí, a esse estreitamento, a essa aproximação dos canais superiores da vida. Deus tem fé o tempo todo. Ele é o criador dessa fé e o dispenseiro pleno dessa fé e absoluto. Então a fé, ela pode ser divina, ela pode ser humana, porque nós temos em nós a essência do Criador. Como sempre lembro aqui, quase todos os programas eu acho, né, Paulo disse isso na entrada lá, no discurso dele no Areópago em Atenas, que nós somos de estirpe divina. Nele, em Deus, ou seja, nós vivemos e nos movemos. Então nós somos de geração divina. Temos em nós a essência divina. Quando Jesus diz à samaritana, mais uma vez lembrando, que Deus é Espírito e importa ser adorado em Espírito e verdade, Ele está revelando também a natureza humana, que é uma natureza espiritual. Por isso a importância de desenvolvermos um senso de espiritualidade. Por isso a importância de percebermos que existem potenciais na alma que precisam ser despertados. O ser humano é aquele ser que está no processo de desenvolvimento, onde ele passa a ter consciência das coisas mais do que todos os outros seres. E ele passa a ter também consciência da sua natureza divina. E ele entende, e ele vê na própria prática, que ele é aquele que modifica o ambiente em que ele vive. Então ele pode construir ou modificar esse ambiente para o sofrimento, para a dor, para a destruição, como a gente vê aí a mãos cheias, mas pode também modificar tudo isso. Ele pode passar a reconstruir, recuperar, por exemplo, a natureza, as florestas, os rios, recuperar a sua própria casa. É preciso que ele se identifique com essa força que existe dentro dele. O ser humano, ele é filho de Deus. E é importante a gente ter essa noção para que a gente possa superar todos os problemas de ordem emocional que existem em nós. Resumindo aí, né, esse campo do mundo psicológico, emocional, psiquiátrico, todas as coisas, disse Paulo certa vez, colaboram para o bem daqueles que amam a Deus. E quando a gente diz amar a Deus, até o ateu pode. Porque quando ele aprende a amar a vida, ele aprende a amar a essência, a causa da vida. E a questão de ter na sua cabeça o nome Deus ou não é só uma questão pessoal. Deus não se importa com isso. Mas se importa desse ser, ele cumprir com o seu papel, ele entender, se tornar um ser humano digno, um ser humano que ele vem acrescentar, ele não vem destruir, ele vem construir. E se destrói por algum momento, mas no outro ele se recupera, ele está cumprindo o seu papel. A gente lembra mais uma vez aí o filho pródigo. E para fechar aqui o nosso tema, diz aqui o texto: o magnetismo é uma das maiores provas do poder da fé, quando posta em ação. É pela fé que ele cura e produz esses fenômenos estranhos que antigamente foram qualificados de milagres. Hoje em dia a gente sabe que são apenas coisas incomuns, mas que não são derrogações da lei da natureza. Eu vos repito, diz o Espírito Protetor, a fé é humana e divina. Se todas as criaturas encarnadas estivessem suficientemente persuadidas da força que trazem consigo, e se quisessem pôr a sua vontade a serviço dessa força, seriam capazes de realizar o que até hoje chamais de prodígios, e que não é simplesmente senão um desenvolvimento das faculdades humanas. Exatamente isso. O ser humano vai descobrindo quem é, o que pode fazer,
e vai entrando cada vez mais, aproximando-se cada vez mais dessa natureza divina. E agora lembrando aqui que o tema da vontade foi trabalhado a semana passada, retrasada, pelo nosso querido Henrique Fernandes no programa Café Literário. Então quem quiser repisar ali, rever, ouvir novamente, ou quem não ouviu, vai valer muito a pena buscar aí pela Rádio Rio de Janeiro, pela internet, e vai estar lá o programa Café Literário, o tema tendo sido abordado, a vontade, a maior de todas as potências da alma. Querido amigo ouvinte, eu vou ficando por aqui, mais uma vez agradecido por esta oportunidade e contando com todos vocês que ouvem o programa, continuarem conosco. Na semana que vem, outro tema vai ser abordado e assim por diante, todas as segundas-feiras e também os dias que o programa é repetido, mas as segundas são os programas inéditos, tá? E no mês que vem eu estou de volta aí com todos vocês. Muita paz a todos. Fiquem com Deus. A Rádio Rio de Janeiro apresentou o programa Evangelho e Vida.